Nós temos meditado na palavra de Deus, temos observado alguns encontros de Jesus, né? Foi assim até a Páscoa, fizemos um encontro no jardim do Getsemane, depois no jardim do túmulo. Mas hoje eu quero voltar um pouquinho para avaliar mais um encontro com vocês, os que foram feitos por Cristo. Um encontro também muito especial. Encontro de Jesus com um paralítico no poço, chamado Poço de Betesda. Nós somos parceiros aí na construção de templo lá na África, com uma igreja que chama a Igreja Presbiteriana Betesda, lá em Brasília. O termo Betesda significa casa de misericórdia. E esse foi o local onde Cristo se manifestou no encontro também, levando da sua misericórdia. Davi, você passa só a primeira, fazendo favor, acho que depois eu pego aqui, ó. Pronto aí. Um encontro com a misericórdia. Paralítico do poço de Betesda. Tá bom? Na cidade de Jerusalém. Num dia de festa, quando nós começamos a leitura desse texto, você vai ver. Jesus se dirige a Jerusalém para celebrar uma festa. O texto não fala que festa é essa, mas há 3 festas especiais celebradas pelos judeus. Páscoa, celebra a saída do Egito, a libertação do cativeiro. Depois, havia também o Pentecostes, que é a festa das colheitas. Gratidão pelo agir de Deus e pelo abençoado Senhor junto ao povo, no comércio, na família, na saúde dos filhos, dos pais, do rebanho. E havia também a festa das tendas. O povo estava no deserto e era o tempo então de relembrar o cuidado de Deus no deserto, sustentando o povo por 40 anos no deserto. Aí é o momento de relembrar a providência de Deus no suprir das necessidades. Nessas 3 festas, judeus de até 500 quilômetros de Jerusalém se dirigiam para lá, para celebrar. Se não pudessem ir em todas, tinham que ir pelo menos em uma. Jesus estava na Galileia, onde ele fazia o seu ministério. E diz o texto que de lá ele se dirigiu a Jerusalém, para celebrar também mais uma festa. O texto não fala qual é a festa, mas quando a gente começa a avaliar, a analisar, a gente começa a pensar que poderia ser o tempo da gratidão, que se envolvia também com prover de Deus com os mandamentos, com a lei de Moisés, que estabelecia a festa e que estabelecia o procedimento de toda a festa, porque Jesus vai mencionar um pouco ali a lei de Moisés, dentro do contexto dessa cura que ele realiza ao paralítico de Betesda. Então, eu vou ler o texto, os irmãos podem acompanhar, e nós vamos ver o encontro da misericórdia de Deus, João capítulo 5. Eu vou começar no verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. 9.
Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Muito bem, que Deus possa acrescentar graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra. Eu não vou entrar em detalhes aqui contra o mover da água dos anjos. Não vou também falar sobre Jesus ter realizado essa cura no sábado. Isso tudo vem no contexto do texto, especialmente após o acontecimento do milagre. Mas é um momento que marca muito o ministério de Cristo. A partir daí, por causa disso, ele vai ser perseguido. E eles vão procurar um momento para matá-lo. Por causa do sábado, e porque depois do sábado, para justificar a sua atitude, expressando e mostrando e demonstrando que ele é maior do que o sábado, ele vai se dizer o Filho de Deus, e ele vai ter um problema com os principais da religião judaica, sumos sacerdotes, Anás e Caifás, escribas e fariseus. Então nós não vamos entrar nesses detalhes, mas vamos extrair algumas verdades que esse texto traz ao nosso coração. Quando o encontramos, vemos a possibilidade de um encontro de um paralítico com a misericórdia de Deus. No poço, chamado a Casa da Misericórdia. E nós vamos refletir algumas coisas, algumas verdades que esse texto pode trazer ao nosso coração. Aí agora foi, obrigado. Ele vem ao nosso encontro. É a primeira verdade que eu quero levantar aqui. Normalmente, quando você vai para a festa de Jerusalém, toda a multidão que se dirigia à festa entrava pelas portas principais de Jerusalém, chamadas Portas Douradas. 2 portais grandes, que são contemplados do Monte das Oliveiras, que é de onde chegava a multidão, aos portais principais de Jerusalém, onde as pessoas eram recebidas com honra e glória. Jesus, quando entrou, aclamado, bendito que vem em nome do Senhor, entrou pelos portões dourados. É onde os judeus aguardam que vai entrar o Messias. Por isso ele entrou ali, bendito que vem em nome do Senhor, montado num jumentinho. Vocês se lembram bem dessa parte da história do ministério de Cristo na última semana da sua vida. Entra aclamado nos portões dourados de Jerusalém. É ali que todos entravam, num estado de honra, para serem recebidos. Na entrada de Jerusalém, normalmente se colocavam junto a uma das pilastras das portas, para declarar: louvado seja Deus, por todos os seus feitos. E depois entravam. A maioria queriam parar ali, viver esse momento com a mão posta nos portais de entrada da cidade, especialmente quando vinham para as festas. Então há uma multidão chegando com Jesus. Mas o texto nos diz que ele não passa pelos portões dourados. Aliás, os portões dourados hoje estão fechados. Quem visita Jerusalém, olha do alto do Monte das Oliveiras e contempla os 2 portões fechados, com tijolos. Os muçulmanos assumiram aquela área ali, externa, dos muros de Jerusalém. Colocaram um cemitério muçulmano e fecharam as portas. Porque se judeus acham que o Messias vai passar por ali, vamos ver como que ele vai fazer isso. Primeiro, porque eles não creem que o Messias vai passar por um lugar onde estão sepultados os mortos. Então eles botaram os mortos deles lá. E fecharam as portas com tijolos. As portas douradas de Jerusalém não são mais abertas. Mal sabem eles que o nosso Cristo, quando vier, agora pela segunda vez, não mais primeira, porque como aclamado, bendito que vem em nome do Senhor, ele já entrou. E ele já deu a sua vida. E ele já cumpriu o seu propósito. E nós celebramos essa noite com a celebração do sacramento da ceia, no comer, no partir do pão e no beber do cálice. Mas quando ele vier da outra vez, os mortos vão ressurgir.
Se ele quiser, ele pode dar um terremoto lá, e vai ter terremoto, e aí abrir um grande portão dos muros de Jerusalém, em razão do seu poder e glória. Mas Jesus não passa onde passa a multidão. Pode observar o texto aí. Ele não entra onde a pessoa entra num estado de honra, de glória, por estar na cidade, por participar da festa. Diz o texto que ele entra na porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta dos fundos da cidade. É onde aqueles que iam levar os animais para o sacrifício iam passar. Não é uma porta grande, um portão grande, de 2 bandeiras. É uma porta pequena, onde você, para passar, teria que se abaixar e passar levando a sua ovelha. Ia ser colocada num local para avaliação dos sacerdotes, para o sacrifício. E havia tanques. Alguns dizem que esses tanques também eram usados para mergulhar as ovelhas. Mergulha a ovelha, que tem a lã bem expensa, né? Ela fica toda murchinha, a lã, e aí você consegue observar mais fácil se tem defeito, se tem machucado, se tem ferida, se tem algum ossinho torto, se a lã está escondendo algum defeito. Então, alguns dizem isso. Por isso passava por ali, por isso tinha os tanques. E um desses tanques, nosso texto menciona que Jesus encontra aqueles que não entram pela porta da glória nem da honra. São aqueles que, com certeza, em meio à sociedade, estão sendo discriminados por causa da sua enfermidade. Muitos enfermos. Muitos enfermos. No poço de Betesda. É ali que Jesus vai. É por ali que ele entra. É ali que ele se lança no encontro de um homem, o paralítico, no local dos desqualificados, dos quebrados, dos machucados, dos maltratados, dos discriminados, alguns discriminados, por causa da sua enfermidade. Mas são muitos, não são poucos não, são muitos, que vão para ali, que estão ali, em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de uma atitude de misericórdia. O que se sabe, o que se fala, é que esse poço possuía uma água miraculosa, com um mover extraordinário, divino. As águas se mexiam, e quem entrasse na água saía curado. Isso deve ter sido visto em alguns momentos, por isso que tinha tanta gente esperando esse momento para chegar, inclusive o paralítico. É bom nós lembrarmos bem disso. Jesus não entra na porta da multidão, de honra, de glória, ele vai em busca dos enfermos, dos quebrados, dos maltratados, daqueles que precisam de misericórdia, estão em busca da misericórdia, por isso estão no poço de Betesda, a casa da misericórdia. Quantos anos o paralítico está lá? 38 anos. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas ele está lá mais tempo do que Jesus tem de vida. Jesus morre com 33, nesse tempo ele deveria ter 31. Mais tempo do que Jesus tem de vida, já está esse paralítico junto ao poço, esperando a sua oportunidade, na sua busca por misericórdia. Por uma cura, que ia trazer uma reviravolta na sua vida, que ia restaurar a sua sorte. 38 anos. Jesus já havia ido em Jerusalém outras vezes. Ele começa em Jerusalém com 12, para celebrar as festas. Vocês se lembram? Vai com seus pais. Depois ele deve ter passado aí, ano a ano, pelo menos uma vez. Ele já esteve em Jerusalém antes, no período do ministério. Esse homem já estava lá, mas ele não foi lá. Não naquele momento. Mas ele vai agora. Há uma reflexão para nós daqui a pouco, se você guardar isso bem. 38 anos, mais do que o tempo de vida de Cristo. Jesus já foi a Jerusalém outras vezes, mas só agora ele vai ao encontro do paralítico.
Mas ainda bem que ele vai agora. Ainda bem que ele vai agora. Então Jesus é aquele que vem também ao nosso encontro. Nós temos também as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas enfermidades, né? Aquilo que nos machuca, aquilo que nos magoa, aquilo que nos fere. Nós também vivemos aí a nossa quebradeira. O povo está quebrado ali. Nós também vivemos em busca de misericórdia, um ato de compaixão. Olha que esse homem não encontrava compaixão nem nas pessoas que, como ele, viviam a mesma expectativa. Ninguém tinha compaixão para pegar esse cara e colocar no poço. Falei, não vai ser eu não, vou ter misericórdia, 38 anos aqui, eu vou dar essa chance para ele, vou tomar ele no colo, vou levar e vou colocar ele no poço. Ele estava em busca de uma misericórdia de alguém. Ninguém. Então você também anda, às vezes, em busca da misericórdia, para resolver o problema, para solucionar a aflição, para aliviar a dor, para viver a cura. Pode ser cura física, pode ser emocional, pode ser psicológica, pode ser espiritual. Um negócio que você vem arrastando, você vem numa enfermidade de alma há muito tempo, há muitos anos, em favor do qual você ora, você pede, para você, para alguém, para um amigo, para um familiar, porque você tem visto a dor, tem visto a angústia, tem visto o dano, que o pecado tem produzido, que a enfermidade tem trazido, que a circunstância da vida tem proporcionado. Você já está misericordioso, misericordiosa com essa pessoa aí. Porque os anos passam, você não vê a coisa resolver. Você não vê a aflição diminuir. Você não vê a dor sanar. Só aumentar. Então é assim que o Senhor Jesus nos vê, como ovelhas que não têm pastor. Por isso que ele não descansa. Quando ele pensa em descansar, ele encontra um grupo grande lá esperando na outra margem do Mar da Galileia. Ele chama os discípulos e fala assim, ó, nós viemos para descansar, mas não vai dar não, nós temos que cuidar desse povo, temos que ter misericórdia. Diz o texto que o coração dele se encheu de compaixão, e aí ele disse aos discípulos, não vamos descansar, são ovelhas que não têm pastor, precisam de cuidado. Às vezes é por isso que ele não passa na porta daqueles que se sentem honrados, mas se dirige para o local onde as pessoas se sentiam quebradas, sentiam machucadas, feridas, necessitadas de compaixão, de cuidado, de carinho, de socorro. E Deus às vezes vai deixar a multidão que vai ao templo para visitar a sua vida. Pode ser no templo, na casa de oração, pode ser em casa, pode ser no quarto, quando você fecha a porta e ora ao Pai em secreto. Pode ser no monte. Não tem limite para o agir de Deus, geograficamente não tem nada que o impede de fazer. O agir dele é assim, sem fronteiras. Ele alcança a pessoa, independente do tempo ou do local. E eu tenho certeza que ele tem vindo ao seu encontro também, ao encontro da sua prece, da sua súplica, da sua necessidade, da sua dor, da sua aflição, da sua preocupação. Ele vem para te salvar. Essa é a expressão de um cântico que a gente canta aqui de vez em quando, expressando a misericórdia de Deus por nós, no seu sacrifício de cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que nós andávamos enfermos, doentes, na nossa espiritualidade, em razão do nosso pecado, da iniquidade do nosso coração, da maldade do nosso ser, da inclinação carnal pecaminosa de cada um de nós, que gostaria de fazer o bem, mas não faz, que gostaria de evitar o mal, mas quando vê, já fez. E todas as nossas atitudes trazem consequências, atitudes boas, consequências boas, atitudes ruins, pecaminosas, falhas, consequências ruins também, que nos ferem, que nos maltratam, que nos machucam, que machuca a gente à nossa volta. E esse paralítico está lá, há 38 anos. Mas agora, Jesus resolve visitá-lo. E visita com uma pergunta. Lembra que o problema aqui é de muita gente. O versículo, deixa eu ver aqui, de número 3, fala aí, a coisa não é no singular não, é no plural. Multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
Não é um, não deve ser dois, cegos, coxos e paralíticos, uma multidão de gente machucada. E o profeta já dizia que nós estávamos feridos em razão dos pecados, mas o castigo que ia ser imputado sobre aquele que viria em nosso lugar, que viria para nos salvar, né? O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, fomos sarados. Na nossa espiritualidade, nas enfermidades espirituais, em razão do pecado que praticamos. Deus resolveu isso tudo para nós em Cristo na cruz. Perdão, misericórdia, compaixão, salvação, ressurreição, regeneração, glorificação, tudo vem de Deus. Tudo vem em Cristo. Tudo vem pelo sacrifício de Cristo, pela entrega. Vamos colocar Ele no nosso lugar, por misericórdia, por compaixão. Se compadeceu de nós e deu a sua vida em nosso lugar. Então ele vai a esse paralítico agora, depois de 38 anos que ele está lá. E ele se dirige a ele para fazer uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz é muito clara, no verso 6. Queres ser curado? Queres ser curado? É claro que Jesus sabia a resposta. Há uma multidão de gente enferma. Esse homem, há 38 anos, ele se dirige apenas a uma pessoa. Não se dirigiu a ele antes, se dirige agora. Eu quero que você considere algumas coisas. Bartimeu, cego mendigo, recebeu de Cristo essa pergunta também de forma diferente, essa oportunidade com uma pergunta diferente. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Oportunidade dada por Deus para resolver os problemas, as lutas, as aflições, aquela situação, aquela circunstância que nos aflige. Ele vai ao encontro do homem e pergunta: queres ser curado? Com certeza, em razão da multidão de enfermos, ele não fez essa pergunta de longe. E aí, paralítico, você aí, que está longe lá, há 38 anos aqui, quer ser curado? Ele não ia fazer isso no meio de uma multidão de enfermos. Todo mundo ia levantar a mão para dizer: eu também quero. Se aproximou dele, conhecia a história dele, sabia quanto tempo ele estava ali. E agora quer lhe dar a oportunidade de ser salvo daquela enfermidade. Resolver o problema, restaurar a sorte, mudar o curso da vida. E o paralítico não responde a pergunta que Cristo faz. Ele fala dos problemas que ele vive. Eu estou aqui há 38 anos. Não tem ninguém que se compadeça para me colocar na água. Ninguém que me ajude. Ninguém que me auxilie. Ninguém que tenha misericórdia de mim. Quando a água é agitada, pula sempre alguém na frente. Eu estou aqui. Mas não consegui nada. Está vendo como ele responde? Ele fala dos problemas. Ele fala da dificuldade. Ele fala da aflição. Ele fala do tempo que a dificuldade está. Não foi isso que Cristo perguntou. Mas ele abre a sua alma, ele rasga o seu coração. Ele fala daquilo que aflige, daquilo e da frustração que ele tem de tanto tempo, de tantos anos. Isso dá uma lição para nós muito preciosa. Aliás, duas. A primeira, nós não podemos desistir nunca. Esse homem passou ali esse tempo todo, viveu essa frustração por tantos anos, mas não saiu dali, não arredou o pé, porque ele tinha esperança, expectativa, porque ele tinha confiança, fé, de que um dia ele ia ser atendido, que um dia ele conseguiria a cura, que algum dia alguém ia ter a misericórdia para colocá-lo na água, alguém ia saber da história dele,
ia dizer, não, ele merece, 38 anos aqui, gente, para todo mundo aí, vão dar chance para esse homem, 38 anos, ele passa por isso 38 anos, ele não consegue nada, mas ele não arreda o pé, por quê? Por fé, ele preserva no coração a fé, eu estou na casa da misericórdia, algum dia, vou ser alcançado por ela. Uma das coisas que Deus gosta, aliás, o que Deus mais gosta, e o que Ele espera ver no nosso coração, no coração humano, é fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. De todas as bênçãos que Deus fez e preparou, a única coisa que o ser humano precisa exercer para adquirir é o quê? Fé. Quem crê no Filho que foi enviado, recebe de Deus vida eterna. Quem não crê, quem não tem fé, condenado. Porque Deus se agrada de um coração de fé. Um coração que confia. Um coração que não desiste. Um coração que busca o Senhor. Um coração que clama por socorro. Um coração que o tempo passa, que a dificuldade aumenta, que as circunstâncias elas se intensificam, que quem sabe vive muitas frustrações, porque as expectativas que foram criadas não foram atendidas, mas ele não desiste, ele continua a clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Meu coração confia e espera no Senhor, Ele é meu auxílio e socorro. Então, nós vivemos os nossos problemas, as nossas aflições, nossas frustrações, mas nós temos que aprender uma coisa com esse homem aqui, que não ser mencionado nenhum nome, não deixar de ter a confiança, não deixar de exercer a fé no Deus de toda misericórdia. Ele pode vir ao nosso encontro, Ele pode nos salvar. Por isso que ele não saiu. Por isso que ele não desistiu. Por isso que ele não falou e pensou, isso aqui não é para mim. Vou me arrastar para fora. Vou embora. Quando Cristo contemplou a fé, sabendo de toda a história, contemplou a persistência diante das frustrações, diante das limitações, diante da dificuldade, apesar de nunca chegar a sua vez, Cristo vai ao seu encontro, sussurra no seu ouvido, você quer ser curado? Queres ser curado? Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que nós temos que, às vezes, nós olhamos muito para as circunstâncias, para as dificuldades, para as dores, para as lutas, mesmo estando diante do Deus misericordioso. Ele não sabe quem é Jesus. Nem depois de ser curado, ficou sabendo quem era Jesus, senão quando foi ao templo e encontrou Jesus, ou Jesus se encontrou com ele lá a segunda vez, no mesmo capítulo 5. Ele é curado, Jesus cura e sai. Ele não tem tempo de perguntar quem você é. Ele não sabe quem Cristo é, mas Cristo sabe quem ele era. Ele não conhece a história de Cristo, mas Cristo conhece a história dele. Ele não sabe dizer quem fez, mas ele sabe que agora ele anda. Isso ele sabe. Então, às vezes a gente fica pensando, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouviu a minha prece, Deus virou para mim o rosto. Já vivi muitas frustrações, já pensei, já busquei muitas saídas, não encontrei nada. Deus jamais se esquece de nós e da nossa prece. Só que Ele tem o tempo dele para agir. E o tempo dele é um tempo diferente do nosso. E o jeito dele fazer é diferente da forma quando a gente pensa e espera. Às vezes aquele paralítico pensou assim, conhecendo agora a minha história, o tempo que eu estou aqui, esse homem vai ter compaixão para me tomar no colo e vai me colocar na água quando a água for removida pelos anjos. É a expectativa de plano de ação que ele tinha, que ele teve por 38 anos. Jesus não faz nada disso. Não toma ele no colo, não espera a água ser agitada, não precisa de anjo movendo água, não precisa de nenhuma água miraculosa, ele só precisa querer. Ele só precisa o seu poder, o seu agir, a sua vontade.
Só precisa da sua misericórdia, atendendo o coração confiante, o coração que exerce fé. Então ele só diz: levanta, toma o teu leito e anda, e sai. Parece que no texto é assim. Sussurrou bem no ouvido dele de novo: quer ser curado? Ah, estou frustrado, estou há 38 anos, ninguém me coloca na água. Levanta, toma o teu leito e anda, e sai. E o que vai acontecer é que o paralítico vai se levantar, vai tomar um leito e vai andar. Sem condição até de perguntar: opa, peraí, quem é você? Porque Jesus não deve ter dado essa declaração para ele: levanta, toma o teu leito e anda, em alto voz, para todo mundo ouvir, não. É muito enfermo. E ele quer, nesse momento, salvar um. Cuidar de um. Ter misericórdia com um. Em especial. Por isso ele foi à porta das ovelhas. Não entrou pelos portões principais. Ele foi à porta da humildade, à porta dos quebrados, à porta dos machucados, dos feridos, para curar uma frustração que mantinha no coração a fé, a confiança, para socorrer alguém que vinha com uma dor, com uma aflição de muitos anos, mas que não deixava de acreditar que um dia ele ia dar de frente com a misericórdia de Deus, com o agir sobrenatural do Senhor. Só está ali por fé. Nós desistimos às vezes. Nós lastimamos. Nós praguejamos contra Deus. Nós falamos das nossas frustrações. Mas nós temos que manter a fé, manter a confiança, não desistir, até que a misericórdia de Deus se manifeste. Ele está respondendo a Cristo, e ele ainda não percebeu que a hora dele chegou. Vocês viram? Ninguém me põe. Há 38 anos. A água é agitada, eu estou aqui, mas não consigo entrar. Sempre vem alguém, um espertalhão, alguém que está com uma mobilidade maior, e pula na água antes de mim, eu fico para trás. Eu perco a chance. Ninguém se compadece. Só que o dia dele chegou. Sem necessidade de água ou de anjo, não é dentro do plano, da expectativa que ele tem, mas dentro daquilo que Deus reserva para ele em Cristo. O seu poder e amor, por sua muita misericórdia e compaixão. O próprio Deus é que vai agir. Não é anjo, não é água milagrosa. É Deus vindo ao seu encontro. É Deus manifestando o seu favor. Quando aquele paralítico chegou por ali, quando o dia raiou, quando o dia clareou, quando mais uma festa vinha acontecendo, ele deve ter pensado: bom, mais uma festa. Agora vem mais gente, agora fica mais difícil. As festas de Jerusalém ficavam abarrotadas de gente. Gente de todo lugar, da Judéia, da Galiléia, ia para Israel, ia para Jerusalém, na verdade, né, para a capital. Vinha gente de toda parte. Aumentava o número de enfermos, aumentava o gente que queria ser curado, aumentava também, com certeza. Vou para lá. Parecia para ele um dia comum, mas se transformou num dia especial, num momento especial. No encontro da misericórdia de Deus. Os dias surgem para nós. Os anos passam. As lutas, as dores, as aflições, as necessidades. E o nosso clamor diante de Deus continua. Mas há um dia em que Deus há de estender a mão de maneira diferente. Há o dia que Ele há de olhar para a sua vida com um olhar de compaixão. Há o dia que Ele vai dizer para você: é hoje, chegou o dia. Chegou o dia. Para solucionar aquele problema, para aliviar aquela dor, para curar aquela enfermidade, para promover a paz na família. Chegou o dia
É hoje. Parece um culto a mais, como outros que você já teve aqui, tantos de domingo. Tantos encontros, tantos momentos de adoração. Por tantos anos. O que esse paralítico vive é isso. Chegou para ele o dia da misericórdia de Deus. Não é como os outros dias. Não é do jeito que ele pensou. Mas o socorro veio, a salvação veio, o agir de Deus veio. O problema vai ser resolvido, ele vai se levantar, ele vai tomar o leito e andar. Parecia só mais um dia. Mas embora ele não conhecesse Jesus, Jesus o conhecia o bastante para ir ao seu encontro com muita misericórdia e dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Ele vem para nos salvar. Chegou a sua vez. A vez do paralítico, né? Levanta. Deixa eu ver se está indo. Não está indo aqui. Toma o teu leito, pode mais uma e anda. Irmãos, algumas coisas que eu quero lembrar para você aqui. Primeiro, quando Deus vem ao nosso encontro, vem com misericórdia, vem com graça, contempla a fé, e sabe da sua dor, da sua aflição, e Ele vai agir em seu favor, uma atitude que Ele quer que você tenha é de se levantar. Jesus não levantou aquele homem, Jesus não tomou no colo aquele homem para colocá-lo na água. Jesus apenas ordenou para ele, diante das dificuldades, das necessidades, das impossibilidades: levanta. Diz o texto que, no momento que Cristo disse isso, ele se viu curado. Se viu curado. E levantou. Tem coisas que Deus faz por nós. Tem socorro que Ele traz. Tem outros que Ele manda a gente ir atrás. Tem coisas que é Deus que faz. Tem coisas que é a gente mesmo que faz. No sustento, na capacidade, na condição que Deus deu. Ele se levantou na condição de Deus. Ele vai andar por ação, por graça, por misericórdia, por poder de Deus. Quem gera as possibilidades é Deus. Quem arregaça as mangas para o trabalho, quem põe a mão no arado para não olhar para trás, quem faz a sua parte para que Deus possa continuar te ajudando é você. Deus não vai fazer o que você pode fazer, Ele vai fazer aquilo que Ele sabe que precisa fazer para te levantar, para dar sustento, para dar possibilidade de você se pôr de pé. Toma o teu leito. Há um propósito de Cristo aqui. Que esse homem testemunhasse do que havia ocorrido na vida dele por tanto tempo. E que o havia impedido de andar. E a posição onde ele se encontrava, num leito deitado, numa esteira, quem sabe, é um leito fácil de carregar. Cobertores, uma capa, não sei. Local onde ele ficava deitado, para aliviar a dor da dureza do solo. Aquele leito ia lembrar aonde Cristo o encontrou. Em que situação, em que condição e aonde ele estava agora. Por isso que Jesus fala com ele: levanta, mas toma o teu leito. Para você nunca te esquecer de onde eu te tirei. Às vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Das situações difíceis, duras, tristes, árduas. Dos perigos. Nos esquecemos às vezes que Cristo já nos tirou da morte, do inferno, da condenação do diabo e do pecado. E o ser humano, ele é assim. Quando ele está na necessidade, que ele depende de misericórdia, ele vai. Quando ele está bem, às vezes ele esquece que um dia alguém teve misericórdia. Cristo quer que ele carregue o leito para saber de onde ele tirou, para ele dar testemunho. E sempre se lembrar
Jesus de Nazaré visitou a minha vida depois de 38 anos de paralisação das pernas. Ele fez por mim o que ninguém fez, ele teve a compaixão que ninguém teve, ele agiu em meu favor, ele veio ao meu encontro, ele sanou a minha dor. Ele me deu uma nova possibilidade, ele restaurou a minha sorte. Está aqui o leito para provar, marcado com a marca do meu corpo, de tanto tempo deitado sobre ele. Vamos ter leito. Não se esqueça do que Deus tem feito, não se esqueça do que Deus fez, não se esqueça daquilo que Deus pode fazer. Lembre-se de se alegrar, de testemunhar, de testificar, de falar do amor de Deus, da misericórdia que Ele tem, da graça que Ele manifesta, do cuidado que Ele traz, da providência dEle que supre, do socorro que vem ao nosso encontro no agir precioso da sua mão, quando num dia ou num momento muito especial Ele resolve visitar a nossa vida, com a sua muita misericórdia. E anda, segue o seu caminho, segue a sua vida, nas possibilidades novas, não volta para trás não. Não volte a se deitar e ficar deitado não. Vai viver a sua vida agora, vai viver a possibilidade da nova vida que Deus te dá. Não siga no mesmo andar, não siga na mesma pisada, não siga nos mesmos pecados, não siga nos mesmos erros, não siga na mesma iniquidade, não siga com os mesmos sentimentos, com as mesmas frustrações, com as mesmas tristezas. Viva a nova vida que Deus em Cristo providencia para você e para mim. O viver da santidade, o viver do amor ao Senhor, do amor ao seu reino, do amor ao próximo, da dedicação como servo bom e fiel que é capaz de cumprir a sua palavra, correndo bem a carreira que Deus lhe propôs correr. Complete a sua carreira, guarda no coração a sua fé, a sua confiança. Porque em Cristo, por graça e misericórdia de Deus, chegou a nossa vez. Sermos levantados como um povo seu, zeloso, de boas obras. Povo santo, como o texto que o Paiote leu na abertura. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus se lembrou de nós naquela cruz. Deus tem se lembrado de nós diante das nossas lutas. Em razão da nossa prece, do nosso clamor, Deus tem atendido com misericórdia aqueles em favor de quem nós clamamos. E pode ser que não aconteceu ainda, mas também não deu ainda 38 anos. Da mulher de fluxo de sangue foram 12. Mas eu sei que um dia o Senhor vai olhar com compaixão. E vai ser o dia da visitação, da misericórdia de Deus para você ou para aquele em favor de quem você clama por socorro. Tanto no seu viver comum humano, como no seu viver de alma, de salvação eterna. O bem mais precioso que Deus reserva para aqueles que nele crêem. Chegou a vez do paralítico. E há de chegar a nossa. Como filhos de Deus e herdeiros de Deus, nós já somos agraciados pela misericórdia do Senhor, que nos assiste. Nós não podemos nos esquecer jamais. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas não findam. Elas não se acabam. Elas não cessaram com o paralítico. Elas seguem para todos aqueles que podem viver encontros com o Senhor. Na sua fé, na sua persistência, na sua confiança, sabendo que o Senhor é aquele que nos visita, é aquele que nos abençoa, é aquele que responde a nossa oração quando clamamos por socorro. Feche os olhos, vamos orar. É o tempo da nossa intercessão, momento de buscarmos o Senhor, por circunstâncias difíceis, por problemas duradouros, por aflições, por angústias, por danos causados pelo pecado, que Deus tenha misericórdia de nós.